E nós queremos aqui abençoar e agradecer a todos os nossos apoiadores do podcast Pode Tudo, que nos ajudam, não é, a estarmos aqui toda quarta-feira, trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo que vai abençoar a sua vida. E eu quero te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao podcast Pode Tudo. Que maravilha! Eu quero saber quem está aí do outro lado. Mande mensagem. Eu sei que tinha muita gente já na expectativa aguardando. Nós estamos aqui e a gente vai começar o programa de hoje, né, com a nossa série de entrevista Príncipes da Terra. E hoje nós vamos conversar com um príncipe muito especial mesmo. Ele que é o pastor Felipe Araújo. Ele é teólogo, ele é o pastor da área 139 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e também é coordenador do Núcleo 26. E é o meu esposo, gente. Quem me conhece sabe. Amor, seja bem-vindo ao podcast Pode Tudo. Muito obrigada por ter tirado aí um tempo da sua agenda, que eu sei que é muito corrida. E pensa no convidado difícil, gente. Pensa. Você vai dizer, esse daí, ele veio, foi fácil. Não foi, não. Esse aqui, ó, tive que suar para conseguir trazer o homem aqui. Seja bem-vindo, amor. Obrigado, amor. É um prazer estar aqui, uma honra. E Deus abençoe você que está nos assistindo agora, de onde estiver, no horário que for. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te alcance com seu favor, sua graça e o seu amor. Então, nós vamos conhecer um pouco mais o pastor Felipe Araújo. Eu tenho certeza que o que ele vai compartilhar hoje com a gente vai edificar muito, muito a sua vida, tá bom? E eu já quero pedir desde já que você venha compartilhar essa live, convidar outras pessoas para assistir. O objetivo desse quadro, dessa entrevista Príncipes da Terra, é a gente realmente conhecer grandes homens de Deus, homens que o Senhor tem levantado nessa terra para serem bênçãos na vida de tantas pessoas. E o pastor Felipe, não é porque é meu esposo não, mas é um grande homem de Deus, e Deus tem feito grandes coisas através da vida dele. E a minha primeira pergunta, amor, é sobre a tua origem, né? A tua infância. Conta um pouquinho para a gente de como foi o início aí da tua história, como é que foi tua infância. Bem, é sempre um pouco delicado, né? Falar de certas coisas, mas quando temos a alma curada, aí se torna tranquilo. Eu sou filho e neto de pastor, só que por uma desobediência por parte do meu pai principalmente, o casamento dele não deu certo, então eu, eu sou fruto de um lar que foi desfeito quando eu tinha de 3 para 4 anos de idade, e então tive uma infância assim, como é que eu vou dizer, bem limitada financeiramente falando, e passando sempre por muitos problemas financeiros. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo e teve uma vantagem de começar a trabalhar muito cedo, que foi adquirir o gosto por conquistar, por ganhar o dinheiro, por poder comprar as suas coisas. E então, desde 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar, e, e minha adolescência toda, ainda no final da infância para o início da adolescência, eu comecei a servir ao Senhor, mesmo que nascendo num lar cristão, mas foi quando eu tomei a minha decisão. E eu me lembro que quando eu tinha por volta de uns 11 anos de idade, de 10 para 11 anos de idade, eu morei um tempo na cidade de Beruri, ali na casa de uns pastores, o pastor Rocha, a pastora Aurenice, pastor Francisco Rocha e a pastora Aurenice, e ali eu comecei a ter contato assim já com essa questão do altar, né? Foi quando eu lembro como se fosse hoje, estávamos em um culto ao ar livre que a igreja costumava fazer lá, um culto evangelístico, e de repente, de surpresa, o pastor disse: vamos ouvir uma palavra agora, uma saudação com o irmão Felipe.
E aí eu estava ali com o pessoal e eu falei, olha, tem alguém aqui com o meu nome. O pessoal, ih, deixa de ser besta, é tu. Ai, E ai. aí fiquei num desespero, a perna tremia, mas foi a minha primeira experiência, assim. E aí a pastora Aurenice me deu a dica de onde ler, e eu li, aí eu mais enrolei do que falei alguma coisa lá, mas serviu de lição para eu me preparar para os próximos. E ali também, na cidade de Beruri, eu comecei a me envolver na área de música. Eu já tinha começado a aprender música antes de ir para lá, mas ali foi quando eu comecei a tocar violão e tal. E quando voltei, aprendi a tocar trombone e desde então comecei a servir na igreja, né? Do início da minha adolescência, com 11 anos de idade, já tocava na banda de música da igreja. Uhum. E foi assim a minha adolescência toda, a minha juventude toda, sempre envolvido nessa área de música na Uhum. igreja, né? Envolvido. Você imaginava que, ou sonhava em ser pastor, ou imaginava que um dia seria pastor pelo fato do teu pai ser pastor, ser neto de Eu nem pastor? imaginava e nem queria de jeito nenhum. Não queria mesmo. Eu achava que ministerialmente falando, a minha contribuição no reino seria só na área de música, Uhum. seria tocar. Eu tocava na banda de música, eu cooperava no ministério de louvor, eu regia coral, então eu sempre atuei nessa área de música. Eu lembro que a, a gente sempre tinha grupos assim de músicos que viajavam pelo interior, tocando nos congressos, tocando, cooperando na obra mesmo, né? Nas igrejas do interior onde não tinha banda de música, quando tinham os congressos, os aniversários da igreja, a gente ia e tocava ali, cooperava com os pastores, e eu acreditava que a minha contribuição no reino seria essa, e como já trabalhava desde cedo, meu grande sonho era ser empresário, era se tornar rico e poder financiar a obra, poder, quando alguém dizia que eu por ser filho e neto de pastor também seria, eu dizia que de maneira alguma, né, às vezes até chegava a bater na madeira ali, como, Verdade, gente. e eu dizia de jeito nenhum, não serei, e eu pensava assim, vou ser rico e vou, além de cooperar na área de música, eu vou também ser um grande apoiador financeiro da obra do reino de Deus. Então esse era o meu pensamento, ser um grande empresário, que eu pudesse cooperar financeiramente com o reino, e a minha contribuição pessoal seria na área da música. Uhum. Mas Sobre essa questão assim dessa rejeição ao ministério pastoral, não é? Teve alguma influência do teu pai, do teu avô, do sofrimento que eles tinham na obra, alguma coisa desse tipo? Ou era puramente porque, como músico, você gostava da parte do louvor, né? E o sonho também de ser empresário, de ganhar dinheiro? eu acredito que um pouco de cada coisa. Uhum. A questão do sofrimento, assim, quando meu pai deixou de ser pastor, quando ele se separou da minha mãe, eu era muito criança, então ainda não tinha assim aquela consciência do sofrimento da parte dele. Mas ouvindo as histórias do meu avô, né, eu não queria de jeito nenhum. Meu avô sempre foi um grande contador de história, ele tinha uma memória incrível, com riqueza de Verdade. detalhes. E ele, sempre que a gente estava com ele, era muito bom ouvi-lo. E ele começava a contar as experiências que ele teve, ainda na década de 50, quando foi pastor ali pelo Rio Purus, Uhum. e sempre com muita dificuldade. Naquela época, os pastores não tinham sequer um motor rabeta, então era tudo feito no remo. E para completar, quando eu era, quando eu era criança, quando eu era jovem, a Igreja Assembleia de Deus, ela tinha, vamos dizer assim, não era uma regra, mas ela tinha uma conduta com relação aos pastores. Sempre que alguém era consagrado a pastor, o período de teste, o período probatório do pastor, geralmente era no interior. Então, eu não queria ir para o interior de jeito nenhum.
É, e aí também tem um pouco da questão de que eu gostava de tocar, e também que eu queria ser um empresário, eu queria, né? Então é um pouco de cada um, de querer tocar, de querer atuar na área de música por gostar, de querer ser um empresário e um sustentador da obra, e também essa questão, e aí a gente pode colocar como um motivo negativo, né? É que eu não queria passar pelo que meu avô passou, pelo que meu pai passou. Fala aí o nome do teu avô e do teu pai. Meu avô, pastor José Anastácio da Silva, ele faleceu aos 100 anos de idade, no ano de 2020. Ele nasceu no dia 12 de agosto de 1920. Uau. E morreu em setembro de 2020, portanto 100 anos depois, acho que uns 15 a 20 dias depois do seu aniversário, do seu centenário, né, ele faleceu. Como diz o texto de Jó, farto de dias, né, em boa velhice, e graças a Deus sem grandes sofrimentos, e foi um privilégio poder cuidar do meu avô, né, mesmo ali era um tio meu que cuidava, mas nós tivemos o privilégio de poder cooperar diretamente com o cuidado, com os cuidados, né, ali, comprando os remédios, acompanhando, indo com ele ao hospital quando precisava, né, sempre nos acionavam. E sendo uma figura de autoridade, né? Porque o velhinho só obedecia ao pastor Felipe. Era interessante. Meu tio, minhas tias sempre diziam: meu filho, ele só obedece você. Eu não sei o que ele... Quando tinha que ir ao médico, ele não ia de jeito nenhum, dizia que não ia, aquele velho cearense assim, bravo, sabe? Mas quando eu chegava lá, bora, avô, a gente vai ao médico agora. Ele já ia pedindo a camisa dele para vestir e já ia direitinho para o carro. E o meu avô, José Anastácio, e meu pai faleceu antes do meu avô. Meu pai faleceu aos 64 anos de idade. Pastor Edmilson Silva. Ele faleceu no dia 2 de abril de 2015, aos 64 anos de idade. E ele passou por um período onde ele foi tremendamente usado pelo Senhor, e aí com os problemas de relacionamento, os problemas no casamento, com a separação com a minha mãe, ele passou um tempo fora da igreja, e aí quando foi no ano de 96, no velório da minha avó, da mãe dele, ele se reconciliou com o Senhor, e o Senhor restituiu todos os dons ministeriais, o Senhor restituiu todos os dons espirituais. Meu pai foi um homem assim, enquanto que meu avô foi muito usado na palavra e também nessa questão de desbravar, de construir igrejas, muitas igrejas ali, muitas cidades do interior do Amazonas, as igrejas foram fundadas pelo meu avô, principalmente ali na Calha do Purus. E o meu pai já foi muito usado assim em campanhas de evangelismo, campanhas de milagres e curas. Ele era muito usado em curas, em milagres, profecia, revelação. Então, assim, ele foi um homem muito usado por Deus. E quando retornou para a igreja no ano de 96, o Senhor o restituiu com todos esses dons. E ele pôde ainda, por um bom tempo, por um bom período, ele pôde ainda ter o privilégio de ser muito usado por Deus ao final da sua vida. Foi muito usado por Deus, era usado por Deus na palavra, tinha uma oratória assim, impecável, e um homem de Deus mesmo, um referencial, também, um profeta, né? Sempre que queríamos ouvir a voz do Senhor, a gente ligava ou ia para lá. Não tinha horário, às vezes 2 da manhã, 3 da manhã, ligava, ele já atendia, né? Jesus te ama. E assim, foram duas referências, duas grandes referências para mim, ainda que, e principalmente depois que eu mudei a minha mente com relação a aceitar o ministério, né? Foi um processo que Deus fez. Pois é, essa é a pergunta. Preste atenção agora, meu povo.
Como foi que mudou aí aquela resistência ao ministério, que batia na madeira, me fazia chorar, gente, porque eu queria ser missionária, né? E aí Deus nos uniu, ele queria ser rico, eu queria ser missionária. Mas graças a Deus que a gente juntou as duas coisas, né, amor? Mas essa não é a pergunta. A pergunta é como foi o start, né, a visitação do Senhor com você, para que houvesse essa mudança de mente e esse sim para Deus, sim para o ministério pastoral. Muito bem. Até o ano de 2006, foi no ano de 2006 que isso aconteceu. Eu me lembro que no culto da virada do ano de 2005 para 2006, quando terminou o culto após a meia-noite, eu fui abraçar o pastor Jonatas e naquele momento nós nos abraçamos muito forte e o Senhor usou o pastor Jonatas para mim e falou acerca de chamado ministerial e o Espírito Santo falou para ele que eu tinha um chamado ministerial e que ele precisava nos ter por perto dele, né? Uhum. Então, ele até falou no dia assim, Felipe, eu não sei se nessa área de música mesmo ou se em outra área, mas o Espírito Santo me falou que você tem uma chamada e que eu preciso tê-lo perto de mim. E eu saí dali, assim, claro, né? Feliz por ter recebido um abraço do meu pastor. Um longo abraço, gente. Um longo abraço do meu pastor, muito feliz. E, por outro lado, preocupado com essa palavra. Com essa palavra profética que o Senhor lançou através dele, porque eu não queria realmente. Até então, eu estava, de certa forma, tendo êxito na minha profissão. Eu gerenciava concessionária de carros e eu estava tendo êxito, eu estava galgando, né, crescimento. Eu comecei como vendedor, eu já era gerente, eu já estava responsável por outras áreas, né, da empresa que tinha outros nichos também, e eu já estava responsável por isso, portanto estava crescendo. E quando foi no ano de 2006, então foi quando o Senhor me levou para um deserto por uma situação muito banal. Eu perdi o emprego, mas era a mão do Senhor mesmo. E então eu ainda pensei assim, bom, ainda tenho um dinheiro, a gente tinha alguns carros, comprei alguns carros que dava para comprar e revender. Eu disse, bom, eu tenho muitos clientes, eu tenho conhecimento nessa área. Rapaz, agora é que eu vou ficar rico mesmo. Daqui a pouco eu vou estar com a minha empresa. E aí, os negócios de um por um foram dando errado. Mas antes eu lembrei de um episódio. Eu estava um dia, 1h da tarde, saí de casa, estava indo na loja de um amigo, porque eu tinha marcado de atender um cliente lá. Só que o cliente tinha marcado 3h da tarde. Eu, por não ter outra coisa para fazer, falei, vou mais cedo, fico batendo um papo lá com meu amigo. E saí de casa 1h, por volta de 1h da tarde. O sol estava que nem o de hoje, assim. E aí, fui passando ali pela frente do Templo Central. Ao lado do Templo Central tinha uma parada de ônibus e lá tinha um amigo. E esse amigo, um homem de Deus, hoje é pastor lá em Recife. E é um profeta de Deus também. E aí eu passei, ele estava na parada e eu, bom, já que eu estou adiantado, ele está nesse sol aí, eu vou dar uma carona para ele. Independente de para onde ele vai, eu vou deixá-lo, eu tenho tempo. E aí eu parei, chamei ele, falei, tá indo para onde? Ele falou, estou indo pregar ali numa campanha. Eu disse, bora, entra aí que eu vou te levar lá. E a gente foi conversando no caminho. Quando nós chegamos lá, antes dele descer na igreja, ele disse assim, Felipe, eu não sei como te dizer isso, é algo que eu não queria entregar, mas o Senhor manda te dizer que o chamado que ele tem na tua vida, ele te deu corda até hoje. Você vem dizendo que não quer, e ele te deu corda, ele deixou você ir. Mas ele manda te dizer que essa corda se estica hoje. E o problema de quando uma corda estica é que a pessoa cai, é um tombo. E aí Deus puxa, e aí essa puxada, ela é meio dolorosa.
Você vai passar por um processo para entender aquilo que Deus tem na tua vida é maior do que os teus sonhos, é maior do que aquilo que você deseja. E desde então, esses negócios que eu tinha, carros que eu tinha para vender, de um por um foram dando errado, de um por um. Carros, sabe, carros com pouquíssimo tempo de uso, dando problema mecânico, outro com problema de documentação, enfim, cada carro tinha uma história e foi dando errado de um por um, até que poucos meses depois eu me vi numa situação sem nada e num deserto total. E aí foi um tempo, e ele disse mais, o Senhor disse mais através desse amigo, disse assim, e quando você estiver nesse deserto, você vai andar por aí e vai buscar respostas de Deus para esses problemas que você vai estar enfrentando, e a única resposta que Deus vai te dar é ministério. E não deu outra. Para onde eu ia, eu me lembro que um dia, aniversário da tenda da família, estava lá o grupo Kainon. Aí de repente o Jazinho lá, que era o vocalista do Kainon, me chama lá e aí diz, olha, eu vejo em letra de ouro assim em cima de ti, pastor. E era onde eu ia para as vigílias, eu ficava escondido lá no último banco. Aí o pregador, aquele varão ali com camisa de cor tal. E aí o Senhor revelava, olha, até quando tu vai fugir de ministério? Era só assim, na lata. E eu não queria. Até que o Senhor começou a me dar experiências pessoais dele mesmo, o Espírito Santo falando comigo. E eu me lembro que uma madrugada, na sala da nossa casa, eu adorando e orando, e o Espírito Santo falou diretamente comigo, e aí naquele dia eu falei, Senhor, se é de ti, muda o meu coração, muda o meu coração. E aí o Senhor mudou o meu coração, mas ainda assim eu procurei dificultar para o Senhor. Eu disse, Deus, a nossa igreja tem uma norma, a nossa igreja tem uma diretriz, e eu teria que fazer uma carta me disponibilizando para o ministério. Então, se é tu mesmo, o mesmo Espírito que está falando comigo é o mesmo Espírito que fala para o meu pastor. Então, fala com ele de novo, porque eu sabia que já tinha falado, né? Fala com ele de novo, para que ele possa me direcionar para o ministério e não eu ir lá e colocar carta. E aí eu nunca coloquei carta. E aí eu lembro que um dia, uma segunda-feira, eu estava tocando num culto lá no Canaã, eu tocava na orquestra ali, eu tocava trombone, e um dia eu me levantei para fazer um solo de trombone, eu lembro até qual era a música, Um Milagre Senhor, e o pastor Jonatas, ali os pastores ficam de costas para a orquestra, né? E o pastor Jonatas de costa ali, era no momento da oferta, eu solando, o Espírito Santo falou para ele ali, essa pessoa que está solando, eu tenho um chamado na vida dele, chama ele para estar perto de você. Quando terminou o culto, o secretário dele veio me chamar, irmão Felipe, o pastor Jonatas quer conversar com você. Eu guardei meu instrumento, fui ali para o gabinete dele, era umas 9 e pouco da noite, saímos 1 da manhã, falando sobre chamado, sobre ministério. E ele disse, Felipe, eu ainda não sei em que momento, mas que você vai ser chamado para o ministério e você vai. E aí então começou um processo de eu me deixar ser usado por Deus em outras áreas, além da música. Eu já tocava na orquestra da igreja, tocava na banda de música do Templo Central, na orquestra do Canaã, eu ensaiava o coral no Templo Central. E aí eu comecei a me deixar também ser usado assim na palavra. Foi quando nós começamos a dirigir uma vigília no Templo Central, toda sexta-feira. Amor, antes de tu continuar aí, deixa eu falar algo, porque eu sei que tem muita gente que vai poder se identificar com a tua história, né? Quem conhece vocês sabe o quanto Deus usa você, quem sabe nunca imaginou que você não queria ser pastor, né? Que você teve tanta resistência em relação a isso. E isso aconteceu, gente, quando nós já estávamos casadas. E eu, como eu falei, eu queria ser missionária, eu queria servir a Deus de alguma forma. E quando ele tinha esse comportamento, essa aversão, aquilo me doía muito.
E no início do casamento, sem sabedoria, imatura, né? Quantas vezes eu ficava cobrando dele ali o culto doméstico. Às vezes ele dizia assim, amor, vou dormir. Eu digo, já leu a Bíblia? Já orou? E quanto mais eu buscava do meu jeito trazer ele para Deus, mais eu afastava ele de Deus, menos ele queria isso. E foi um período bem difícil do nosso casamento. E aí, o que eu estou querendo trazer isso daqui é porque, quem sabe, você está me assistindo aqui, o teu esposo também não tem vontade, ou quem sabe a tua esposa não tem vontade de servir ao Senhor. E às vezes você está lutando sozinho, só que você está lutando errado. Presta atenção, porque eu estava com a minha intenção boa, fazendo a coisa errada. E um dia o Senhor disse assim para mim, faz a tua parte e deixa que a minha eu faço. Né? Qual é a parte do Espírito Santo? Ele que convence, ele que muda o coração e a mente da pessoa. E qual era a minha parte? Como eu ficava chateada com essa situação, eu vivia de mal com ele. Não era, amor? Mas ainda bem que eu já melhorei, tá? A esperança para Israel. E aí, quando o Senhor me falou aquilo, eu entendi que eu tinha que focar no meu papel de esposa, não é? Cuidar dele, cuidar da casa, cuidar da comida dele, dar atenção para ele e crer e confiar que o Espírito Santo iria fazer a obra. E eu quis falar isso, amor, porque você falou, não é, daquele momento em que o Espírito Santo te levou lá para a sala. E, gente, quando eu entendi o que Deus me falou, eu disse, tá bom, Senhor, eu vou descansar. Na verdade, eu entendi que o que Deus estava mandando eu fazer era muito mais fácil do que eu estava tentando fazer, que eu estava tentando salvar o meu marido. Eu estava tentando converter ele, não é? E eu não estava conseguindo, né? E estava, inclusive, prejudicando o nosso casamento. Então, quando eu mudei a estratégia, passei a dar ouvidos ao Senhor e passei a cuidar melhor dele, passei a me tranquilizar e me acalmar. Uma bela noite, eu procuro o homem na cama, cadê? Não estava. Eu olhei para o banheiro, não tinha ninguém no banheiro. Meu Deus, ele saiu. Aí eu levantei. Quando eu abro a porta, eu vejo uma cena que eu nunca vou esquecer, de ver o meu marido prostrado, jogado no chão na sala. E havia uma glória tão pesada naquele lugar que parecia assim, amor, que estava cheio de nuvens, sabe? Quando parece que está nublado. E naquele momento, o Espírito Santo me fez entender e me falou meio que assim, eu não te falei? Faz a tua parte que a minha eu garanto. E eu fui dormir com tanta alegria no meu coração, com tanta paz no meu coração. E dali eu entendi que o Senhor, Ele iria convencer, Ele iria fazer. E aí houve toda essa trajetória, aí você pode continuar falando. Eu queria compartilhar isso com você, porque quem sabe você também pode estar errando como eu estava. E eu achava que eu estava fazendo tudo certinho. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele vem e nos ensina. Então, seja uma pessoa ensinável, seja obediente à voz do Espírito Santo. É Ele quem muda. Amém? Então, nós começamos a dirigir uma vigília no Templo Central, que era toda sexta-feira à noite. Né? E aí também o pastor Aurino me chamou para um outro desafio, que era a rede de homens. Tinha escola de líderes. Tinha escola de líderes. Tinha um coral. Eu era professor da escola de líderes, eu era maestro do coral. E comecei a ser líder da rede de homens lá no Templo Central. E ao mesmo tempo também um amigo de lá, o irmão Paulinho, na época ele trabalhava com o pastor Paulo Farias nos trabalhos de evangelismo nos presídios. E eles precisavam de alguém para tocar, para fazer o louvor. E eu comecei indo com eles para fazer o louvor, mas depois acabei também começando a ministrar lá dentro, a pregar lá dentro. A gente ia aos domingos de manhã na antiga cadeia pública Raimundo Vidal, lá na 7 de setembro. Dia de sábado a gente ia lá para Anísio Jobim, lá na estrada. Às vezes dia de quarta, quando eu tinha tempo, eu ia lá no Puraquequara também. Então passei um tempo também cooperando nos trabalhos ali dentro do presídio. E ali o Senhor nos usando na palavra, no louvor também. E quando eu estava à frente da rede de homens ali do Templo Central,
Um dia, um domingo lá, um pastor do interior foi pregar, e ele pregando sobre missões, ele falou que havia uma comunidade ali no interior, próximo aqui no Rio Negro, havia uma comunidade que tinha cerca de 150 famílias, e lá não tinha nenhuma igreja. Ele falou, olha, para ter uma ideia, tem gente lá que nunca ouviu falar de Jesus. E ali, quando terminou o culto, nós saímos para lanchar com alguns amigos. Ali naquele lanche a gente começou a falar, poxa, rapaz, é tão pouco para fazer uma igreja ali e tal. E o pastor tinha dito que tinha o obreiro para mandar para lá, só que não tinha nenhuma estrutura, não tinha igreja, não tinha casa pastoral, não tinha nada. Então, nós corremos ali, eu falei, rapaz, eu dou tanto, o outro disse, eu dou tanto, e a gente conseguiu o dinheiro que o pastor disse que seria necessário para construir uma igreja lá. E aí nós fomos, naquela mesma noite, fomos lá na casa do pastor Aurino, para dizer para ele com muita alegria, e dali surgiu um projeto no Templo Central chamado Passando a Macedônia, onde nós começamos a construir igrejas no interior. Essa primeira foi só igreja, a partir da outra era igreja e casa pastoral, e assim o Senhor foi nos usando também nessa área, né, pegando um pouco dessa unção, dessa capa aí do meu avô, que era de abrir e construir igrejas. Então, esse projeto ele cresceu tanto, nós, por intervenção divina, nós construímos uma lancha para poder andar nos interiores. Depois que eu já saí de lá, quando fui consagrado a pastor, o projeto continuou, se expandiu, teve balsa, e foi algo poderoso que começou ali na nossa gestão, ali à frente da rede de homens. E conforme eu me deixei usar pelo Senhor, o Senhor abriu uma porta, né, em outra loja, em outra concessionária de carro. Recebi uma proposta, fui para lá, logo com 15 dias que eu estava lá, já fui promovido a gerente geral da empresa, e passei um tempo ali. E aí, quando eu estava ali trabalhando, nunca esqueço, uma quinta-feira à tarde, estava tendo a convenção da Assembleia de Deus de 2010, estava tendo a convenção, e numa quinta-feira à tarde eu recebo uma ligação que era para comparecer lá no Canaã, e o pastor Jonatas estava nos indicando para sermos consagrados a pastores auxiliares, e ainda assim, para nossa surpresa, nós iríamos auxiliar aqui na área 30, que era aqui na região do bairro da Paz, a Juricaba, e aqui nós viemos com o nosso querido, amado, saudosíssimo pastor Botelho, pastor Francisco Manuel Dias Botelho, e que foi assim um grande discipulador nosso. Verdade. E nós passamos um tempo auxiliando ele na área 30, dirigindo congregações, até que no dia 10 de julho de 2012, nós assumimos aqui a direção, né, da área 139 aqui no Belvedere, e desde então temos feito esse trabalho. Quando recebemos aqui, a igreja estava assim, numa construção pela metade, assim, inacabada, e o Senhor nos deu o privilégio de conseguir aqui conquistar. Foi um tempo assim precioso, de muita comunhão dos irmãos. A gente vendia tambaqui, os homens iam de madrugada lá para Panaí para comprar tambaqui, para mandar tratar, para a gente poder vender aqui assado no fim de semana, para angariar dinheiro, e nós conseguimos, para a glória do Senhor, concluir esse trabalho de construção, e desde então estamos aqui à frente da área 139, e no ano de 2020, com a passagem para o Senhor do nosso saudoso pastor Botelho, que era o nosso coordenador aqui do núcleo, aprove ao Senhor confiar aos meus cuidados a coordenação desse núcleo 26, tendo a honra e o privilégio de substituir um pastor do gabarito do pastor Botelho, um pastor assim com o tamanho ministerial, apesar de pequena estatura, o tamanho ministerial dele na Assembleia de Deus era imenso, era um gigante.
Então tivemos o privilégio de assumir esse lugar e temos, já desde 2020, estamos como coordenadores aqui do núcleo, tendo o privilégio de estar aqui cooperando, né, e servindo outros pastores de área aqui da nossa redondeza. E a área 139, que inclusive é a nossa apoiadora aqui do podcast Pode Tudo. A gente realiza aqui esse programa direto do meu gabinete aqui na igreja. Eu queria que você falasse um pouco, amor, vou pedir para colocar o banner da igreja, dá para colocar? Uma igreja para pertencer. O que você poderia falar hoje da área 139 da IEADAN aqui no Conjunto Belvedere? Falar da área 139 é falar de amor, sabe? Um amor genuíno. As pessoas olham para cá e por ser um prédio bonito, né, o nosso templo é cheio de cortinas e poltronas e é um templo muito confortável. E também o Senhor tem prosperado muito as pessoas que aqui congregam. Então algumas pessoas olham e dizem assim, aquela é uma igreja de ricos. Amém. Amém. Mas, antes de tudo aqui, o que impera aqui nessa igreja é o amor. Amém. É o amor. É o amor dos irmãos. Então, assim, as pessoas costumam dizer assim, né, que um ambiente é a cara do seu líder, né? Uma igreja, ela é o reflexo do que são os seus pastores. Então, que bom que tem tido esse reflexo, que tem tido essa referência, e essa tem sido uma igreja que tem se destacada pelo amor. Uma igreja de pessoas imperfeitas, mas que quando precisa estender a mão, ela estende mesmo as mãos, e nós vivemos esse amor. E, além do amor, um lugar onde o Senhor tem se manifestado de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. No ano de 2020, quando aconteceu essa situação toda da pandemia, foi um ano que o Senhor me levou muito a orar. A minha vida de oração foi mudada. Eu estava, inclusive, fora de Manaus, quando aconteceu uma situação onde eu não tinha outra opção, era correr para orar. Estava ali em São Paulo e, junto com outro pastor amigo, um companheiro de oração, subíamos o monte toda noite para orar, e aprendi a gostar de orar em monte. E com essa mudança dessa minha vida de oração, muitas coisas começaram a acontecer aqui, muitos milagres extraordinários, pessoas desenganadas pela medicina, pessoas que já estavam em UTI, pessoas que a medicina disse assim, leva para morrer em casa. E ao invés de levarem para casa, trouxeram para cá. E o Senhor restaurou a saúde, restaurou a sorte. Já houve cura de câncer aqui nesse lugar. Enfim, muita gente, muitos milagres de cura, muitos milagres de transformação de relacionamentos, de casamentos restaurados, muitos milagres de provisão e prosperidade financeira. Pessoas assim que antes da pandemia chegaram assim, pastor, e agora? Estou desempregado. Olha, o Senhor está te dando uma oportunidade para empreender. E hoje a pessoa é um empresário de sucesso. Então, assim, o Senhor tem se manifestado de maneira sobrenatural aqui. Hoje nós temos uma equipe maravilhosa que trabalha conosco, uma equipe de pastores, que eu quero mandar um beijo agora para todos os pastores, toda a nossa equipe. E assim, é algo tão maravilhoso. Olha, ontem nós estivemos aqui no culto de doutrina, ontem, terça-feira, e o Senhor usou a vida da Amanda assim, de uma maneira poderosa para a minha vida, e assim tem sido a cada culto, a cada ministração. O Senhor tem se manifestado de maneira impressionante aqui nesse lugar. Glória, vale a pena vir conhecer, e é por isso que eu pensei nesse slogan, uma igreja para pertencer. Não é uma igreja para você frequentar, não é uma igreja para você vir visitar, é uma igreja para você pertencer, porque só pertencendo
é que você vai sentir esse amor, é que você vai entrar nessa atmosfera de glória que o Senhor tem manifestado aqui nesse lugar. Então vem para o Belvedere. E é uma igreja que cuida da família, né, amor? Eu queria que você destacasse um pouco disso, do trabalho que é feito com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os casais. A gente se preocupa com o todo, né? Com a plenitude. Tem certas igrejas que escolhem vamos dizer assim, uma área da vida para trabalhar. Tem aquela igreja que é só casamento, ali tem aquela outra igreja que a especialidade é só o louvor, e é uma igreja onde o louvor é top, aí tem a outra que é só prosperidade. Então, nós procuramos abranger todas as áreas, né, que uma pessoa que busca uma igreja precisa. Então, nós temos aqui um trabalho maravilhoso com casais, mandar um beijo para o pastor Valdir, pastora Neuzinha, o pastor Roberto, a pastora Luana, que cuidam dos casais aqui da igreja. Nós temos um trabalho maravilhoso com os homens, pastor Hudson, né? Queremos mandar um beijão para o pastor Hudson. Com os jovens, pastor Paulinho, pastora Cléo, que são os dirigentes da igreja também, né? E são auxiliados ali diretamente pelo Kennedy, a France. Nós temos um trabalho com as crianças, né, que a pastora Cláudia faz um trabalho uma equipe brilhante, com uma equipe maravilhosa, né, com os nossos kids. Inclusive vai ter EBF esse fim de semana e não tem mais inscrição, já encerrou. Já encerraram as inscrições aí, né? Então, assim, e aí nós trabalhamos essa área da prosperidade bíblica, nós trabalhamos a área da cura da família, nós trabalhamos essa área dos dons espirituais, da cura do corpo físico. Então, realmente... vale a pena. Temos também, e tudo isso, o alicerce de tudo isso é a oração. Nós temos aqui uma equipe de intercessão, um ciclo de oração, né, que é liderado pela minha esposa, a pastora Daniela, e também pela irmã Eber. Nós mandamos um beijão. Né, uma equipe de intercessoras que vem aqui todo sábado de manhã, estão aqui de joelhos dobrados e buscando a presença do Senhor e intercedendo por todos os outros trabalhos que nós temos aqui. Então, temos um trabalho com mulheres também, não esquecer, a rede de mulheres, né, que é maravilhosa aqui, dirigida pela pastora Daniela, e todas as outras pastoras também fazendo parte dessa equipe. Então, é assim que nós temos buscado lidar no dia a dia. Uma igreja que a gente ama e vive os dons espirituais, mas também nós não abrimos mão da palavra, da consolidação da palavra. Nós temos culto de doutrina bíblica, sabe? E procuramos sempre uma palavra que edifique, que agregue e que a igreja esteja bem instruída e nutrida pela palavra de Deus. Bem, o nosso tempo está correndo, a gente já está caminhando para o finalzinho, mas eu quero falar sobre 2 assuntos com você, amor. O primeiro, eu queria que você comentasse a respeito das 2 experiências que você teve do jejum total de 21 dias. Esse homem quase me deixa louca, gente, porque eu achava que o ser humano não aguentaria ficar tanto tempo, né, só na água. E ele já por dois períodos, direcionado pelo Senhor, claro, não é? Fez esse jejum. Eu queria que você comentasse sobre isso, né? Qual o impacto disso no seu ministério, na sua vida. Amém. Bom, em primeiro lugar, é importante frisar da responsabilidade disso. Não se faz de qualquer maneira. Sim. Então, se for uma coisa que não for direcionada pelo Espírito Santo, eu achei legal, eu achei bonito o pastor fazer, eu vou fazer também. Não faça. Porque realmente é algo espiritual que nos fortalece. E a segunda observação importante é o objetivo do jejum. Né? As pessoas costumam fazer jejum em prol de uma causa, sempre em prol de uma causa. E isso não está errado, mas o principal objetivo do jejum são 2, na verdade, os principais. É a humilhação de descer ali, buscar o Senhor, e
é o enfraquecimento da carne. O principal objetivo, ao meu ver, é o enfraquecimento da minha carne. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a minha carne milita diretamente, ela combate, ela luta diretamente contra o meu espírito. E quem é que vai vencer essa luta? Quem estiver mais fortalecido. Então, no jejum, nós diminuímos assim drasticamente a força da carne, né? E com isso o espírito passa a sobressair, de maneira que nós nos tornamos mais sensíveis à voz do espírito. É incrível como o reino espiritual fica assim, quase que palpável, quase que tangível mesmo, sabe? Você fica assim muito sensível ao reino, ao que está acontecendo no mundo espiritual. Então, foram duas experiências, né? E pretendo ter outras, né? Iguais, porque eu sei os benefícios que trouxeram para a minha vida espiritual. É claro que há um reflexo no ministério, há um reflexo na igreja, mas principalmente na minha vida espiritual. É um benefício assim extraordinário. Maravilha. Eu queria falar do livro e eu quero chamar um vídeo também, tá? O livro, eu quero falar, né, que você já está escrevendo, já está bem avançado. Uau. Eu estou dando spoiler aqui para você, tá bom? Fala aí pro pessoal, amor, sobre o que se trata esse livro e qual é a previsão de lançamento do teu primeiro livro. Que bom que ela combinou essa pergunta comigo, né? Vamos lá, o livro que eu estou escrevendo é sobre, eu ainda não tenho um título definitivo, mas o tema, sim, é sobre o espírito de Jezabel contra o sacerdócio de Elias. Então é um livro que fala a respeito de como esse espírito, esse principado, esse espírito de Jezabel, que por muitos anos foi entendido de forma equivocada dentro das igrejas, achando que era só referente a adornos, a maquiagem ou a sensualidade, mas na verdade é muito mais profundo do que isso. Ele age dentro do lar, ele age dentro da igreja, ele age no casamento. Então, assim, é sobre isso que se trata o livro. E quando eu sei que vai lançar? Eu preciso de uma data, né? Eu ia falar assim, ainda esse ano. Tem aquela... Quando um filme não tem data ainda, né, diz assim, breve nos cinemas, né? Eu vou falar assim, breve, mas eu... Vamos colocar até o teu aniversário? Eu ia falar até novembro. Não, até o teu aniversário, em setembro. Glória a Deus. Estou desafiando o homem aqui, gente. Porque esse livro realmente ele precisa ser concluído. Ele vai ser uma ferramenta grandiosa, poderosa na vida de muitas igrejas, de muitos membros, de muitos pastores, sim, principalmente, sim. Né? Eu não sei qual é o tempo necessário para a questão de gráfica, essas coisas, mas está aí, tá aceito o desafio de até o meu aniversário. O livro está concluído, não sei se publicado, aí vai depender do tempo de gráfica, mas concluído o livro na mão vai estar. Uau, tá fechado. E agora eu quero chamar um vídeo, gente. Coloca aí o vídeo no ar, pode colocar, tá bom? Isso, coloca o vídeo, depois a gente comenta. Tá ok? E aí, produção? Vai ou não vai? Enquanto está preparando, eu quero aqui mais uma vez, amor, te agradecer. Nós temos 25 anos de casados e ele me surpreendeu, fez uma festa de renovação das alianças e foi algo muito marcante mesmo. E eu trouxe um vídeo aí do resumo do nosso casamento. Na verdade, quando a gente casou, a nossa festa foi muito simples mesmo, e ele me surpreendeu. Falou para mim que a gente ia comemorar, eu achava que a gente ia para um restaurante comemorar, e, na verdade, ele fez uma festa muito grandiosa, e eu
Essa aí está censurada? Tá, não, essa pode. Quando casa, pode. Então, eu queria trazer esse vídeo porque essa questão familiar e no casamento é algo que valida também um homem de Deus. Um homem de Deus, ele precisa ser homem de Deus no púlpito, mas principalmente, especialmente na sua casa, no seu lar. E eu aqui posso dar testemunho do meu esposo, do homem de Deus que ele é, do homem amoroso que ele é comigo, com os nossos filhos. E olha que lindo, João Vitor, Gabriel e Ana, isso aí, o fruto do nosso amor. E eu queria poder compartilhar isso com você que nos acompanha aqui no podcast. Dá para sair o vídeo? Dá? Bem, esse amor que já dura 25 anos de casado e 27 anos de relacionamento é o que nós temos assim de precioso. E eu espero que nós possamos preservar e alimentar cada dia mais esse amor até os nossos últimos dias. The day that I met you, the world had just spit me out. On my way to the bottom, sure I'd never be found. Then you saw me for me, made me believe in myself. Desejo que o nosso amor cresça ainda mais e que a gente possa ser um exemplo e uma inspiração para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam, porque o amor realmente ele pode dar certo. Fall into me, and I'll catch you, darling. We'll dance in the street like nobody's watching. It's just you and me, and the song will repeat in my head, playing over and over. I'm drunk on your voice, high on the moment. I thought for you twice. É muito bom ver que eu posso ter os meus pais como exemplo de casal, poder presenciar esse amor que é lindo, que a gente vê todo santo dia ali dentro de casa, e é muito bom. Until I had met you, there's no sun in my sky. No mirrors for monsters, and no love in sight. Then you walked down those stairs, and I knew my heart was inclined. Pra gente é um privilégio ter crescido num lar onde há amor, onde há harmonia. Sou muito grato a Deus por ter crescido nessa família e eu amo muito os meus pais. Your eyes, I got you now. Fall into me, and I catch you, darling. We'll dance in the street like nobody's watching. It's just you and me, and the song will repeat in my head, playing over and over. I'm drunk on your voice, high on the moment. I fall for you twice. That's what you wanted. I'd give you my life from now till forever. I'm falling in love with you over and over again. O melhor presente que eu já recebi de Deus depois da minha salvação é a minha esposa. E para mim ela é a minha coluna, meu sustento, minha parceira, minha companheira para sempre. Falling in love with you over and over. Falling to me, and I'll catch you, darling. Let's dance in the streets like nobody's watching. It's just you and me, and the song will repeat in my head, playing over and over. I'm drunk on your voice, high on the moment. I fall for you twice. That's what you wanted. I give you my life from now till forever. I'm falling in love with you over and over again. Fall into me, and I'll catch meu you, marido, darling. Let's dance in minha the metade, streets meu parceiro like de nobody's vida, watching. meu It's sacerdote, just you sacerdote da and minha me, casa, and the o song homem da will minha repeat aliança. in our heads. Tá aí, gente, esse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha abençoado, né, a sua vida, um pouquinho da nossa vida, da nossa história. Quero te agradecer, amor,
por tudo que você é, por tudo que você representa, viu? Na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Nós te amamos, nós honramos e respeitamos a unção que há sobre você, viu? Eu te amo. Te amo também, meu amor. É uma honra ser sacerdote nesse lar e dessa família. Amém. E aí, então, estamos terminando a nossa entrevista de hoje e eu quero já aproveitar que meu esposo está aqui. Nós vamos para o quadro Vamos Falar com Deus. Eu vou pedir que ele faça essa breve oração, abençoando todas as pessoas que estão nos acompanhando, seja agora no ao vivo ou seja no gravado, independente do horário, que você seja tocado pelo Senhor e que você possa orar com a gente. Nós cremos em milagres e Deus pode fazer milagres na sua vida. Amém. Oremos. Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Sim, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que onde houver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali Tu estarias. Amém. E Deus, agora, na Tua presença e na autoridade do nome do Teu Amém. Filho amado Jesus, Amém. eu quero, Senhor, ministrar, Senhor, a Amém. Tua bênção. Amém. Ó Deus, o Teu favor, a Tua graça, Amém. sobre a vida, Senhor, dessa pessoa que nos ouve agora, que nos assiste agora, Jesus. Senhor. Pai, que a Tua mão poderosa Meu Deus. esteja, Senhor, alcançando essa vida, Amém. alcançando este lar, entrando agora nesta casa, trazendo cura, Em nome trazendo de Jesus. restauração, trazendo o milagre, Amém. trazendo, Senhor, a provisão que esta pessoa está Amém. precisando agora. Amém. Eu declaro, Senhor, ó Deus, o milagre agora, Sim, Senhor, Deus. Em nome de operando na Jesus. vida desta pessoa, Senhor. nome de Seja a cura, Pai, seja a cura física, seja a cura emocional, seja a cura espiritual, Pai. Ó Deus, faz um milagre, Senhor. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, Senhor, sobre esta pessoa agora, sobre esta casa agora, Senhor. Ó Deus, supre cada necessidade existencial, Pai, e glorifica o Teu nome, Pai. Eu declaro, Senhor, um novo tempo. Amém. Eu declaro, Senhor, uma nova temporada, Senhor, de ajustes, de restauração, de prosperidade, de crescimento, Senhor. Ó Deus, neste lar, nessa vida, Pai, hoje, Pai, nós abençoamos agora, na autoridade do Teu Filho amado Jesus, e que nós possamos sempre ser gratos e dar glória ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. E a gente vai agora em seguida para o quadro Palavra de Vida. Fique aí que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Essa palavra está no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 28, que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um versículo que eu amo, que tem guiado a minha vida, que tem direcionado a minha vida e tem me trazido paz. Porque nos tempos difíceis, em tempos de dor, em tempos de desertos, eu tenho me apegado a essa palavra, porque eu amo ao Senhor. E a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você que está assistindo esse podcast agora, se você ama ao Senhor, tenha convicção de que tudo que Deus permite na tua vida, ainda que cause dor, ainda que cause sofrimento, vai contribuir para o teu bem. Vai contribuir para que você seja forjado, para que você seja restaurado, formatado, fortalecido pelo Senhor. Vai contribuir para que você não se perca, para que você continue humilde, para que você continue na dependência do Senhor. Então, não sei o que você está passando, mas creia na palavra de Deus que é fiel e verdadeira. E ela declara em Romanos 8, 28, tudo, coisas boas e ruins, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa luta vai te fortalecer, vai te favorecer. Amém? Receba essa palavra de vida no seu coração, na sua mente, e seja fortalecido em nome de Jesus. Amém? E agora vai bombar, né, gente? Bora lá? O quadro vai bombar e vai bombar mesmo agora, dia 29, sábado em Manaus, a conferência a plenas. Olha só aí, ó, pastora Flávia Arraes, pastora Angel Fernandes, que está vindo aí de Londres para cá.
né? Carolina Policarpo, pastora Elisandra Salles, Marine Friesen, pastora Cátia Antoni, ela que é a idealizadora dessa conferência, e também a pastora Nayara Pedrini. E o tema é Mulheres do Reino de Volta à Origem. Gente, vai ser poderoso. Eu e a equipe do podcast Pode Tudo vamos estar ali fazendo a cobertura desse evento. Vai ser maravilhoso. Tem poucos ingressos, corre. E se você quiser, você pode fazer parte da minha caravana, tá bom? Caravana Belvedere na Conferência Plenas. Então, não perca, porque vai bombar e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E eu quero, nesse momento, mandar um beijo muito especial à pastora Eneida, ao meu amigo pastor Lázaro, lá em Manacapuru. Neste sábado à noite, nós vamos estar ali também, ministrando a palavra de Deus. Eu já quero mandar um beijo carinhoso a todas as irmãs. Vai ter uma rede de mulheres especial no município de Manacapuru, e nós estaremos ali com uma caravana também, né? Com a caravana aqui do Belvedere. Várias irmãs vão estar com a gente, meu esposo vai estar com a gente também, e vai ser maravilhoso. Quero mandar também um beijo a todo o pessoal de Itacoatiara. Passamos ali 4 dias, né, amor? Exato. Foi maravilhoso. Um abraço ao nosso pastor Mendonça, pastor Ivaneide, pastor Isaías, pastora Dani, toda a igreja que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho. Deus abençoe vocês, tá bom? E quero aqui já finalizar o nosso podcast. Vamos finalizar, né? E falando também dos nossos apoiadores. Vamos falar aqui dos apoiadores? Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um, né? O primeiro apoiador é a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, área 139, uma igreja para pertencer, essa igreja linda. Quero te chamar para conferir a nossa página no Instagram, tá bom? ieadam.belvedere, e você pode também conferir os nossos cultos, a nossa programação no YouTube, tá? E o nosso canal é no YouTube Ieadam Belvedere, ok? Faça-nos uma visita, você será muito bem-vindo aqui neste lugar. Quero agradecer também o apoio do Rochas Gift, ok? Que fizeram aqui essas canecas lindas. E ali tem muita coisa boa para você poder fazer também. O Rochas Gift está no Instagram, está aí o número do WhatsApp, 9884056688. Está aí o nosso apoiador, Rochas Gifts, produtos personalizados. Outro apoiador é a Rafaela Beleza Feminina. Gente, ela que me deixou loira, olha só. E enrolou meu cabelo. Esse cabelo que é liso, que só conseguiu enrolar o cabelo. Ela que cuida da gente aqui, uma bênção. Tá bom? Tá aí o contato, Rafaela Beleza Feminina, unhas, cabelo e depilação. Tá aí o contato dela no WhatsApp, 993-874293. E você encontra também no Instagram, rcristine162, dê a preferência, tá bom? Temos também nossos apoiadores, a Creative Designer, o negócio é difícil de falar, mas o negócio é chique, gente, olha só. Tá aí o contato, Gêmeos Creative Designer, você pode mandar aí o seu WhatsApp, tá precisando de uma arte? Corre, tá? Todas as artes aqui do nosso programa são feitas por essa empresa e você pode, não perde tempo não, tá bom? É só mandar aí um WhatsApp 986161921 e finalizo aqui com outro apoiador desse podcast, que é o Casamento Restaurado. Dá para colocar o vídeo do Casamento Restaurado? Então acompanha aí. Eu também já pensei em divórcio, vi meu sonho desmoronando e meu casamento acabando sem saber o que fazer. Como teria sido mais fácil se eu tivesse alguém de confiança para me ajudar? Quantas mulheres bem-sucedidas profissionalmente, financeiramente e até no ministério, mas estão enfrentando crises terríveis em seus casamentos. Você não precisa continuar lutando sozinha. O curso online Casamento Restaurado é uma mentoria que vai te ajudar a melhorar, restaurar ou até a salvar o seu casamento. As aulas tratam de assuntos como vícios emocionais, autorresponsabilidade, teorema da satisfação, perfil comportamental, amor, perdão, sexualidade no casamento, finanças e muito mais.
Se você suspeita que ele está querendo te deixar, não te ama mais, não te dá atenção e vocês vivem brigando, e se você quer descobrir o que fazer para restaurar o seu relacionamento, voltar a se sentir amada e valorizada, ter apoio espiritual e emocional, o curso Casamento Restaurado é para você. Entenda o que deu errado e aprenda a fazer o certo. Veja agora todos os benefícios que você vai ter. Aulas que vão direto ao ponto do que você precisa saber. Você escolhe o lugar e o horário para assistir às aulas. Restaure seu casamento sem se expor, protegendo a sua imagem. Através das tarefas que estão ao final de cada aula, você é incentivado a colocar em prática tudo o que aprendeu e obter os resultados que você deseja. Pagamento facilitado no Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Entre no link ou acesse o QR Code agora mesmo e faça parte do grupo de centenas de mulheres que estão vivendo um novo tempo no seu casamento restaurado. Casamento Restaurado, gente. Então entra aí no link, acessa, tá bom? Aqui no YouTube, você vai lá na descrição, vai estar o link ali do Casamento Restaurado para você entrar. E também pelo Instagram, o link na bio. Falando de redes sociais, quero te convidar para seguir o podcast Pode Tudo, tá bom? Nas redes sociais. Nós estamos no canal do YouTube, tá aqui, ó. YouTube, Podcast Pode Tudo, e também no Instagram, Podcast Pode Tudo, né? É isso, né, gente? Oficial. No Instagram é oficial e no YouTube é normal, é isso? Ok, então segue a gente, acompanha, seja abençoado e chame outras pessoas também para fazerem parte e também serem abençoados. E me siga também, né? Eu estou muito feliz, nós batemos os 5K, glória a Deus! Batemos os 5K, tá bom? No Instagram, Daniele Gama _coach, tá? No próximo programa a gente já vai colocar aqui, porque tem gente que não sabe como escrever coach, né? Mas aí a gente vai colocar para você para facilitar, tá bom? Instagram, Daniele Gama _coach, e também o canal no YouTube, Daniele Gama. Tá ok? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia. O meu desejo é que você tenha sido abençoado, edificado, que Deus tenha falado com você, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz, até o próximo programa, se Deus quiser.